Aleluia. Glória a Deus. Querido, a cruz foi suficiente para Jesus, porque ele disse, pendurado nela, poucos instantes antes de partir: está consumado. A cruz foi suficiente para o Pai, porque 3 dias depois ele ressuscitou o filho dele. A cruz foi suficiente para o Espírito Santo, porque 50 dias depois da morte de Jesus, numa festa chamada Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Ela foi suficiente para Jesus, para o Pai e para o Espírito Santo. Agora eu quero te fazer uma pergunta: ela é suficiente para você? Ou você é alguém que está colocando ingredientes na receita? Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, eu, quando fui ter convosco, falando sobre o encontro dele com os coríntios, nada quis saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Você percebe que para Paulo a cruz era suficiente. Lá em Gálatas ele diz: longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto você não entender a suficiência da cruz do Evangelho, daquele sangue poderoso que derramou-se na terra, se você não passar por aí, você não nasce de novo. Porque se a cruz é suficiente para Jesus, para o Pai e para o Espírito Santo, quando ela é suficiente para mim? Quando ela me faz nascer de novo. Por que eu sei que a cruz para mim é suficiente? Porque eu era outra pessoa, e aquela outra pessoa morreu, e eu nasci de novo, e agora eu sou outra criação. Quem está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então levanta a sua mão, grite comigo bem forte: a cruz. Mais forte, igreja: a cruz é suficiente para Jesus, porque ele disse está consumado. Para o Pai, porque ele ressuscitou seu filho. Para o Espírito, porque ele foi derramado. Para mim, porque eu nasci de novo. Ninguém nasce de novo se não for nos pés da cruz, reconhecendo a sua condição de pecador, mas aceitando que ali todos os seus pecados foram perdoados, todas as pendências foram resolvidas. A religião traz as pendências de volta e te põe em cursos de libertação. Meu irmão, sai dessa. Você não tem pendências. Jesus resolveu tudo para você na cruz do Calvário. Ah, mas eu preciso de um ministério que me desligue do meu bisavô. Não, meu irmão, você foi desligado do seu bisavô na cruz do Calvário, meu. Você não está ligado a maldição nenhuma. Você é o abençoado do Senhor. Então, se nós não compreendemos isso, você vai estar na igreja, olha para mim, você nunca vai nascer de novo, e você nunca vai compreender as coisas no Espírito, porque você só compreende as coisas no Espírito quando você tem um Espírito vivo, não um Espírito morto.
Deus diz para Adão: Adão, o dia que você comer, você vai morrer. E ele morreu. Morreu espiritualmente primeiro, porque o corpo dele só morreu 930 anos depois. O corpo dele morreu 932 anos, negócio assim. Mas no momento em que Adão pecou, o seu espírito recebeu a natureza do pecado, a natureza das trevas. Adão ficou escuro por dentro, perdeu a visão espiritual, abriu a visão natural. Diz a Bíblia que eles abriram os olhos e perceberam que estavam nus. Coisa estranha, como é que alguém está nu e não sabe que está nu? Tem que estar muito centrado em Cristo. Aleluia. Deus quer que você perca a consciência de você e ganhe a consciência de Cristo. Se você olhar para você, você vai ver a sua nudez. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver que Ele revestiu você do Espírito Santo. Aleluia! Agora, tudo isso só foi possível porque Jesus foi pendurado. Ele nunca tinha pecado, e ele foi pendurado ali na cruz, ao lado de dois ladrões. Queridos, não havia naquele tempo morte mais humilhante do que a crucificação. Gálatas diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que na cultura da época havia um jargão: olha, quem morrer crucificado é maldito. Imagine os apóstolos, os discípulos que andaram com ele 3 anos e meio, vendo Jesus pendurado na cruz, nu, completamente nu. A cabeça deles ficou louca, não tem teologia que me explica isso. Como é que eu ando 3 anos e meio com o Rei da Glória, agora ele está pregado na cruz? E gastou um bom tempo para que a revelação viesse ao coração deles. Mas eu declaro que essa noite a revelação vem ao seu coração. Não, meu irmão, você não vai andar no seu poder, você não vai andar na força e no vigor da sua alma, você vai andar no poder do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Deus não planejou a vida cristã para que você vivesse no seu poder, porque isso vai estressar você, vai tornar você alguém ansioso, cheio de culpa, cheio de condenação. Porque se o Evangelho não é suficiente, e eu estou sentindo isso, sentindo aquilo, passando por isso, passando por aquilo, mas o Evangelho não é suficiente. Eu até me batizei, sou obreiro, sou pastor, sou presbítero, sou diácono, tenho um ministério na igreja, mas eu estou carregado de situações não resolvidas. Parece que para mim o Evangelho não funciona, mas eu não entendo, porque lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder. Por exemplo, eu consigo levantar essa mesa aqui assim, eu consigo, ó. Esse é meu poder, mas eu não consigo lançar ela em você. Mas fazer isso aqui eu consigo, eu tenho esse poder. Eu tenho o poder de segurar essa taça, mas se ela pesasse 100 quilos, eu não teria esse poder. Então o poder de Deus, o que Deus pode fazer, está no Evangelho. Ouça, o que Deus pode fazer, Ele colocou no Evangelho. Por quê? Porque Jesus se tornou o pecado na cruz, maldito por nós, carregou nossas doenças, enfermidades. Irmãos, nós não temos enfermidades mais, nós somos sarados. Não é que Deus vai me curar, Deus já me curou.
A minha batalha não é para que Deus venha fazer. Minha batalha é para que a minha alma seja convencida de que já está feito. Jesus disse: na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Eu declaro aqui um povo com a alma conquistada. O que é alma? Mente, vontade e emoções. Alma. Diga comigo: alma, mente, vontade e emoções. Imagine você não sendo controlado pelos seus sentimentos. Imagine aqueles pensamentos fortes que vêm e se alianciam com o seu temperamento, e você se pega pensando coisas, daqui a pouco você está desejando coisas, e o Espírito Santo está te reprovando por dentro e falando: não, filho, não é assim, isso não é fé, isso não é do Espírito, isso é Ismael. Filho, até quando esse Ismael estará na sua vida? Porque Ismael só nasce para aqueles aos quais a cruz não é suficiente. Se a cruz não é suficiente, então eu vou precisar resolver o problema. Aí o que eu vou fazer? Olha para mim. Vou criar uma doutrina. Eu vou escrever um livro. Eu vou achar. O evangelho não funciona para mim. Então eu tenho que achar o motivo. E ao invés de aprender nos pés do Espírito Santo, porque o Espírito veio nos ensinar toda a verdade, através da oração em línguas, eu vou para os livros de teologia, eu vou para os cursos de libertação, eu vou passar pela mão do homem. Querido, seu pai não te quer passando pela mão do homem. Se a cruz é suficiente, então o problema não está no evangelho. Uma vez os discípulos estavam lutando para expulsar um demônio, e de forma alguma o demônio saía. E eles foram muito envergonhados, porque eles já estavam com Jesus naquela época, 3 anos. Eles expulsavam o demônio até assim, ó. Assim. Soprava, expulsava demônio de quanto é jeito. De repente eles pegaram o endemoniado, que o demônio não saía. E aí Jesus desceu do monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, chamou o menino, libertou o menino, curou o menino, transformou a vida daquela família. E os discípulos foram conversar em particular com o Senhor. Eles ficaram encabulados. Ele falou: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Aí Jesus falou: porque tem uma doutrina que vocês ainda não conhecem. É porque o bisavô daquele menino fez um pacto, e só eu pude desfazer. O problema estava na descendência. Sabe qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Quando eles falaram assim: por que nós não podemos? Jesus falou: por causa da pequenez da vossa fé. Ponto. O evangelho funciona. O evangelho funciona. O evangelho funciona. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus na minha casa, nos meus filhos, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, nas minhas finanças. Em todas as áreas da minha vida, o evangelho é o remédio que cura. Eu não preciso acrescentar. Aqui é H2O. Se eu colocar qualquer outra molécula, não é mais água. Aqui é H2O. Se for H3O, já não é água. Eu digo: por que você mexe na equação, irmão? Por que você mexe na estrutura química da sua bênção, em termos do Espírito? Deus, você está com sede, você precisa de tomar água.
Quem tem sede de Deus aqui, dá uma glória a Deus bem forte. Deus quer te dar água, mas é simples. Evangelho. Ou Jesus crucificado. Ou quando ele gritou: está consumado. Ou quando o véu foi rasgado. Evangelho. Então, se algo não está funcionando, eu não tenho direito, como apóstolo, como pastor, de inventar alguma coisa para ir passando o tempo e ir equilibrando os pratos na igreja. Quer saber de uma coisa? Fulano não larga o homossexualismo, fulano não larga a avareza, Beltrano não para de bater na esposa. Eu sou um pastor derrotado, que tem uma igreja derrotada. Então quer saber? Eu tenho que equilibrar prato, porque afinal de contas tem que entrar dinheiro. Pelo menos o dinheiro eles dão. E eu vou aqui equilibrar prato, mas na verdade não flui de mim solução. Porque a Bíblia diz que quando um cego guia outro cego, caem os dois no barranco. Jesus diz: deixa eles, são cegos, guias de cegos. Meu irmão, não ande com cego, ande com quem vê. Declaro seus olhos espirituais abertos aqui agora, para ver a cruz e entender que está consumado. O escritor de Hebreus diz: nós que cremos, entramos no descanso. Ai. Cada átomo do meu ser está dormindo, enquanto o Espírito Santo está tomando a minha confiança e dando a ela substância física. O descanso da fé dá ao Espírito Santo condições de criar para a minha esperança uma substância. Ou seja, o invisível, porque eu descansei, começa a ficar visível. O invisível começa a permear a minha vida. E eu vou entrando, né? Água pelos artelhos, água pelos joelhos, água pelos lombos, um rio para nadar. Eu ando no Espírito, depois eu aprendo a ser guiado pelo Espírito, depois eu frutifico no Espírito, por fim eu vivo no Espírito, eu estou mergulhado no Espírito. Por quê? Porque eu não negociei a simplicidade da fé em Jesus Cristo. Ao invés de buscar uma igreja que me desse uma solução temporal, eu entrei para o quarto e fui ser aluno do Espírito Santo. Ao invés de procurar um profeta, uma profeta para guiar minha vida e andar no Antigo Testamento, eu entrei para o meu quarto e disse: Espírito Santo, me ensina, eu não sei. E Deus é tão bom que na exata área que você está sendo derrotado, Deus coloca alguém perto de você que na vida dele está funcionando. Isso é uma lei de Deus. Sempre que você apanha numa área, Deus levanta alguém que não está apanhando, ou que já apanhou e venceu, passou a prova, e Deus põe bem no seu nariz, assim ó. No seu nariz, ó. Como que te falando assim: como não funciona se funciona para eles? E eu não faço acepção de pessoas, diz o Senhor.
Se ela está curada, eu também posso. Se ela prospera, eu também posso. Espera aí. Então não é uma questão de teologia, não é uma questão de, como João diz em Apocalipse, vocês aí em Sardes, a igreja de Sardes, vocês que dizem que conhecem as coisas profundas de Satanás. Olha, tinha uma igreja lá que conhecia as coisas profundas de Satanás. Pastor, a gente precisa conhecer as coisas profundas de Satanás. Não, meu irmão, nós precisamos conhecer as coisas profundas de Deus. Você não é especialista no diabo, você é especialista na fé. Eu sei todos os nomes dos demônios, eu sei todos os nomes dos principados, eu sei todos os nomes das potestades, eu sei como é que elas atuam na cidade, como é que entra numa família, como é que ata, e como é que... Eu sei tudo, só que você olha para a vida dele, e a vida dele não é um testemunho. Ele tem blá, 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 mas não tem fruto. E Jesus disse: vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. Nunca analise alguém pela aparência. Fulana é exibida, é metida. Por que ela é exibida? Ela põe aquelas roupas e vem para a igreja. Então quer dizer que roupa está definindo agora quem é e quem não é. Fulano nunca me cumprimenta. Querido, você está ofendido porque fulano nunca te cumprimenta? Você tem uma igreja inteira para você abraçar. Funda o ministério do abraço. Mas não mexa na equação, não mexa na tabela periódica do Espírito. Na tabela periódica, cada elemento tem a sua equação, tem a combinação molecular que produz aquela substância. Se você mexer e acrescentar ou tirar, não é mais aquela substância. Por exemplo, qual a diferença do carvão e do diamante? Pastor, o que é isso? É super fácil de responder. Vou perguntar de novo. Qual a diferença do carvão e do diamante? A única diferença é a pressão que o diamante passa, como quando ele era carvão. Todo diamante um dia foi carvão. O Senhor te diz: mesmo que você seja só um carvãozinho, meu irmão, aguenta o tranco, porque eu estou te transformando em diamante em nome de Jesus. Aleluia! Não pare de orar em línguas. Não pare de meditar na palavra. Tome posse das práticas espirituais. Aprenda a confessar a palavra. Decida que no meio de uma alma atormentada você vai abrir a boca e dizer: em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Decida que quando a sua carne estiver gritando de incredulidade, você vai levantar suas mãos e dizer: Pai, eu te louvo, porque o Senhor tem tudo sob controle para mim, Senhor. Decida que a sua atmosfera não será regida pelos problemas, mas será regida pelo que sai da sua boca. Pastor, mas a minha esposa não me ajuda. Eu começo a confessar a fé, aí ela pergunta para mim: pastor, mas parou de doer? Amor, eu estou curado. Não, eu sei que você é curado, mas está doendo.
Está doendo ou não está doendo? Eu vou te levar no médico. Você tem que olhar para ela e falar assim: amor, você vai ficar a noite inteira perguntando isso, e eu vou ficar a noite inteira dizendo: verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades Ele tomou sobre si, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Confessar a palavra é aceitar a opção de Deus na hora da pressão. Não, vocês vão repetir. Eu falo e você repete. Diga: confessar a palavra é aceitar a opção de Deus na pressão. Qual é a opção de Deus na pressão? Satanás disse: você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Jesus tinha 40 dias de jejum. Ele teve fome. Eu não sei se alguém aqui sabe o que é fome. Eu não estou falando desejo de comer algo fortemente. Eu estou dizendo fome. Jesus teve fome. E o diabo trouxe aquela pressão. Transforma essas pedras em pães. Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, desculpe, mas naturalmente falando, o corpo dele estava para entrar em colapso. Naturalmente falando, o corpo dele estava paralisando. 40 dias, sem comer nada, nem um nutriente. Ele estava extremamente fraco, fragilizado. Mas ele teve a escolha que Deus dá. Confessa a minha palavra. Confessa a minha palavra. Confessa a minha palavra. Confessa a minha palavra. Apertou o negócio. Declara a palavra. Se precisar, declara 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E se precisar, declare 20 vezes. Se precisar, vai para as 500, 1000. E para quem que eu estou confessando? Para você mesmo. Você está ensinando a sua alma a acreditar. Porque a sua mente é reprogramada pela fala. Isso é científico, irmãos. O que eu estou falando agora é científico. O que eu falo, programa minha mente. E a maioria dos nossos problemas são frutos de uma mentalidade errada. Só isso. Por isso Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A dor continua, mas Jesus já levou. Espera aí. Simples. Não é um problema teológico, é um problema espiritual. Então eu vou investir na edificação da minha fé. Meu pai é o dono do ouro e da prata. Meu pai tem prazer em me ver bem. Meu pai tem o melhor da terra para mim. Mas eu não estou conseguindo pegar isso. Eu não vou inventar uma teologia que justifique a minha incredulidade. Eu vou matar a minha incredulidade. Deus manda te dizer: filho, seu problema não é a bênção, seu problema é acreditar nela. Seu problema é um problema de crenças. E Deus, Ele quer colocar a mão dEle dentro do seu ser e pegar todo tipo de incredulidade como pragas e arrancar da sua alma. Jesus disse:
toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Não adianta você tirar coisas da sua vida se as raízes continuam dando àquilo sustentação. Não adianta você tentar ficar livre de uma situação se você continua pensando daquela forma antiga. A alma é o recipiente do espírito, assim como o corpo é o recipiente da alma. A alma habita no corpo e o espírito habita na alma. Espírito, alma e corpo. Amém? A alma é o odre que contém a fé. Agora o problema é que o vinho novo é poderoso, é a palavra revelada, é Deus falando no seu coração, é Deus te instruindo por dentro. De repente lá no seu trabalho você se pega aprendendo com o Espírito Santo, e você fica impressionado, porque a oração em línguas, hora após hora, traz revelação. Mas o odre está velho. O que é um odre velho? É um odre regido pelas ideias dos homens. O que é um odre velho? É um odre regido pela velha natureza. O que é um odre velho? É um odre que abriga 2 tábuas de pedra e não o vinho do Espírito. O que é um odre velho? É um odre que não suporta o que Deus está fazendo. Essa noite o Senhor vai renovar o seu odre. Faz uma coisa comigo, põe a ponta para a sua cabeça assim, fala assim: essa cabeça, todo mundo, põe a mão na cabeça, fala assim, essa cabeça vai mudar. Ah, vai. Eu determino que vai. Fala assim: toda construção dos meus pensamentos, das minhas sinapses, toda a minha construção mental vai ser celestial. Não vai ser da terra, vai ser do céu. Eu vou pensar como Deus pensa, eu vou falar como Deus fala, e eu vou agir como Deus age. Hoje foi a última noite que você entrou por essas portas com um bando de Ismaelzinho segurando na mão. Vamos filho, vem Ismael. Você entrou na igreja cheio de Ismael. Pastor, eu não entendo essa linguagem, o que significa isso? Ismael foi o filho que Abraão teve com Agar, não com Sara. Sara era a filha da promessa, Agar era uma egípcia. E já que Isaac não nascia, Abraão deu um jeito. Qual é o jeito que você dá, irmão? O negócio não acontece. Quer saber? Eu vou resolver esse negócio. Eu vou ajudar Deus. Aí o Espírito Santo olha para você: você vai me ajudar? Você não sabe o problema que você está arrumando. Não. Como criança desmamada no peito da sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Fiz calar e fiz sossegar a minha alma. Alma,
Se você não ajuda também a atrapalhar, você não vai. Aleluia! Isso é um bom nível. Isso é uma boa conquista. As lutas emocionais vêm, mas eu não desisto mais. As batalhas vêm, porque, querido, olha para mim. Problemas é o que você vai ter a vida toda. Vou te dar uma boa notícia, novamente, posso? Problemas é o que você vai ter a vida toda. Então quem tem que mudar? Os problemas ou você? Porque quando você muda, você não é mais governado pelo problema. O problema está lá, mas é você que governa ele. O problema está lá, mas é você que determina o espaço que ele vai ter. E se você disser que é nenhum, é nenhum. Então a suficiência da cruz me chama para a simplicidade da fé. Está feito. Apocalipse 21. Tudo está feito. Eu não tenho problemas, eu tenho soluções embutidas nas circunstâncias. Eu vou tirar mel da carcaça desse leão. Do comedor saiu comida. Do forte saiu doçura. É você que determina se o leão vai te devorar ou você vai tirar mel dele. Agora, leão só dá mel no reino do Espírito. Isso não existe. Você não vai conhecer ninguém nesse planeta que encontrou uma colmeia na carcaça de um leão. Você não vai encontrar ninguém nesse planeta que encontrou uma colmeia dentro de um leão morto. Na verdade, de Gênesis e Apocalipse, você só encontra Sansão. E Deus está falando assim com isso: sua guerra é única. E você precisa parar de querer imitar os outros. Fica livre da concorrência. Fique livre do medo de não dar certo. Venha para a escola do Espírito Santo. E confesse com todo vigor: essa situação é mais uma oportunidade para ver a fidelidade de Deus. Essa situação é mais uma oportunidade, e outra oportunidade, e outra oportunidade. Porque, querido, o problema não é o problema é quem eu estou me tornando. Quem eu estou me tornando dentro do que eu estou passando. Um murmurador ou um adorador? Um incrédulo ou um crente? Alguém que apanha ou alguém que bate? Eu sinto o Senhor falando para alguns aqui hoje: filho, não quero te ver apanhar mais não, agora você vai bater. Chega de apanhar, está na hora de bater. Chega! Senta direito nessa cadeira, estufa o peito assim, levanta a cabeça. Dá um sorriso para mim, diga aleluia. Diga glória a Deus.
Diga assim comigo: o maior milagre na minha vida não é a situação mudar. O maior milagre da minha vida sou eu mudar. Eu mudei tanto, ouça, eu mudei tanto que estou liberto do resultado. A gente foi em águas profundas agora. Eu mudei tanto que não importa se o rio corre para trás, para frente, de lado, para a direita, para a esquerda. Eu já encontrei o meu caminho no meio dessa bagunça. Eu já encontrei o meu foco no meio de tanta derrota. Eu já sei quem eu sou quando todo mundo está perdido na sua identidade. O que eu sou, manifesto o que eu posso. E tudo posso naquele que me fortalece. O maior milagre não é o câncer desaparecer a ponto dos exames mostrarem. O maior milagre é o seu coração ficar em paz. E a sua alma te dizer: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Pelos 4 cantos do Brasil tem gente sendo curada agora. Há uma unção de cura caindo nesse lugar. Há uma unção de cura entrando nas nações. Essa doença perde o poder no seu corpo. Essa doença está repreendida. Eu amaldiçoo essa doença desde a raiz agora, em nome de Jesus. Aleluia! Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu ensinei a minha alma a não ver problemas, mas ver oportunidades. Você acha que você vai firmar na palavra que Deus te deu e você vai ser envergonhado? Você acha que você está no clubinho dos envergonhados? Sabe por que Deus te trouxe para ouvir e crer? Deus te trouxe para ouvir e crer porque aqui não é creche espiritual. Aqui, desculpe, me perdoe em nome de Jesus. Aqui Ele vai tirar a chupeta da sua boca. Aqui você vai largar a mamadeira. Pode ser que aqui ou ali eu ore com você, profetize sobre a sua vida, mas na regra eu não colocarei a mão na sua cabeça, porque você não precisa de mão na cabeça, você precisa de joelhos dobrados. Tem gente andando na derrota, mas completamente orgulhoso com os homens de Deus, que já colocaram a mão na cabeça dele. Ele fala com orgulho: Benihim já orou comigo. Fulano de tal, Beltrano, fulano.
E quando uma locomotiva vem contra você, e você olha para você e não vê nenhuma defesa, e não tem como sair do trilho, porque você está no meio de uma montanha, e a locomotiva está vindo com tudo. E ela está vindo com tudo, a locomotiva. Ela está com toneladas e toneladas de minério, de ferro. E você está no trilho. Não dá para correr porque ela anda mais rápido que você, ela vai te alcançar. Não dá para enfrentar porque é o tamanho do negócio. Ou seja, a colisão será certa. Quem é você quando a colisão é certa? Paulo disse assim: na Ásia, nós passamos uma tribulação que foi acima das nossas forças. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 1. Na Ásia, nós passamos uma tribulação que foi acima das nossas forças. Foi tão grande a tribulação que nós chegamos a desesperar da própria vida. Aí Paulo fala assim: mas não tem problema, eu já tenho sobre mim o decreto de morte, para que eu não confie nos homens, mas no Deus que ressuscita os mortos. Não, nós temos que terminar esse culto lendo esse texto. Vamos terminar lendo esse texto. Abre lá, 2 Coríntios. Amanhã eu vou continuar essa palavra. Capítulo 1. Versículo 8. Quem achou, diga amém. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, aleluia, Shekemasutakalamandoро, Ripakatarai, Maruganderekenasubiete, Sutatipi antenargabib, ou, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Meu querido, olha para mim, quando a colisão é certa, você tem que descobrir que Deus ressuscita os mortos. Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem saída, a colisão é certa. Você tem que entender isso aqui, ó. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Aleluia! Então, quando você está num momento completamente sem saída, você tem que se considerar morto antes da morte chegar. Quando a colisão é iminente, você tem que descansar, falar assim: eu já estou morto. Não importa o que vai acontecer, eu já tenho em mim um decreto de morte. Eu confio no Deus que ressuscita os mortos. Se esse negócio me jogar para a lona, da lona eu me levantarei. Se esse negócio queimar tudo, das cinzas, eu me renovarei.
porque o meu Deus ressuscita os mortos. Se você estiver vivendo um problema sem saída, levanta suas mãos e adora a Deus, dizendo: o meu Deus ressuscita os mortos. Queridos, não tem nada mais gostoso do que enfrentar a morte, entendendo que a morte já foi vencida. Tragada foi a morte pela vitória. A locomotiva está vindo, não dá para correr, não dá para escapar, mas dá para adorar. Sempre dá para adorar. Um grupo de irmãos estava indo para São Luís de Montes Belos, num carro. E estavam indo numa velocidade até razoável, uma pista dupla. E de uma vez, eles deviam estar tipo assim, 140 por hora. De uma vez apareceu um carro na frente deles, um carro a 80 por hora. Ou seja, eles iam entrar no carro. Aí a irmã que estava dirigindo segurou o volante e disse: Jesus! A hora que ela olhou no retrovisor, o carro estava atrás dela. Aí o Espírito Santo falou para ela: gritarás pelo meu nome e eu te ouvirei. O impacto era certo, mas ela pegou a chave certa. Ou seja, querido, não tem nada que derrota você, se você souber ser treinado pelo Espírito Santo. O Espírito tem o treinamento que você precisa para hoje. Repita isso. Todos mais forte. Diga: o que eu estou passando hoje, muitos irmãos já passaram e venceram. Outros passaram e perderam. Mas eu faço parte daquele grupo e não daquele. Orar em outras línguas, hora após hora, é um ato de humildade. Orar em outras línguas é reconhecer: eu não sei orar, mas o Espírito Santo sabe. Então o Espírito Santo, o que eu posso fazer é deixar o Senhor orar através da minha boca. Eu vou falar nessa língua sobrenatural, e eu vou ser treinado na minha situação. Não adianta eu olhar a prova do outro irmão, que as perguntas são outras, não tem como colar. Sabe esse irmão que está do seu lado aí agora? Se você quiser colar a prova dele, não tem jeito, porque a prova dele é outra. Fala para o irmão que está ao seu lado: não tem como eu te dar cola. Não, mais forte. Diga: não tem como eu te dar cola. Sua prova é uma, a minha é outra, mas a nossa escolha é a mesma: permanecer na fé.
provas diferentes, mas com o mesmo final: a vitória da fé. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Para os judeus é um escândalo, para os gregos é loucura, mas para a igreja, poder de Deus e sabedoria de Deus. A obra da cruz, para o judeu é um escândalo, para o grego é loucura, mas para mim é salvação, é poder de Deus. Eu decido viver sob a sombra do Calvário. Levanta sua mão, repete comigo: eu decido viver sob a sombra do Calvário. Aleluia. Tem muita unção de Deus aqui, irmãos. Vou terminar agora. Eu sinto uma transferência acontecendo para o seu coração. Não é qualquer doutrinazinha balela que vai te pegar mais, não. Chega. Você vai ficar satisfeito com o que Deus fez, porque o que Ele fez satisfez a justiça dEle. Se Deus ficou satisfeito, eu também estou. Se pela cruz Deus está em paz comigo, então eu estou em paz com Deus. E se eu estou em paz com Deus, tudo na minha vida tem que se reconciliar com Cristo. Saúde, finanças, casamento, ministério, família, tudo na minha vida se reconcilia com Cristo. Aleluia! Amém? Dá um abraço do seu irmão e fala: boa semana para você, querido. Vai na paz. O que eu não consegui ensinar, o Espírito Santo ensina bem melhor que eu. Vai orar em línguas, hora após hora.
e aprenda a viver o Evangelho na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo. Uhul! Pegando as práticas espirituais e usando como recursos para mergulhos profundos no Espírito, onde para você o invisível é mais real do que o visível. Em nome de Jesus, recebe graça e paz.